William, você postou aqui que você tem dentista, né? William, funciona assim, a prova optativa, né, serve para essas situações desse tipo, né, que caso você não possa por alguma doença, enfim, se você puder remarcar, seria melhor. Enfim, né, mas a prova optativa existe para isso aí, tá bom? Outra coisa, pessoal, tem várias listas aí que eu mandei para vocês. E aí a gente podia fazer um combinado com relação a essas listas. O- A gente tira amanhã para essas listas passadas, caso vocês tenham dúvidas, tá? A gente faz um tira-dúvida amanhã. Então vocês vejam aí que amanhã a gente vem aqui, desculpe, quem quiser participar da aula, vem, né, para tirar essas dúvidas, né, para que a gente não fique com isso pendente posteriormente. Pode ser? Porque, como eu já falei para vocês, as coisas vão ficando um pouquinho mais complexas. E aí, se a gente deixar alguma dúvida para trás, sempre acaba ficando mais difícil tirar esse atraso posteriormente. Então, aí vocês peguem essas listas, vejam quais são as dúvidas, aquela lista que eu mandei na quarta-feira passada, quarta ou quinta, vejam as outras também, e aí a gente dá uma geral nisso aí. Combinado? Pode ser? Pode sim, professor. Beleza, então vamos meter ficha aqui. Espera aí um pouquinho que eu já vou começar a apresentação, tá? Qualquer dúvida vocês vão pondo aí na, no chat aí. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre equivalência de taxas. O que é isso? Vamos tentar deixar claro que o que seria esse equivalente de taxas. Eu acho que eu já até comentei aqui com vocês. Vocês sabem qual é a remuneração que a poupança paga? A caderneta de poupança paga? Vocês têm ideia? Não é 70% do CDI da Selic? 70? É isso? O Felipe também falou aqui que é 70. 70. A gente não sabe, né? Enfim, não, é só para eu saber o que vocês já ouviram falar. Poupança, pessoal, o princípio dela, lá na década de 70, ela foi criada como uma forma de você fazer um fundo para principalmente ser gasto com saneamento e financiamento de casas, prédios, né, para o setor imobiliário. E poupança, ao longo do tempo, ela sofreu diversas modificações, né, e já tem algum tempo que a poupança paga 6% ao ano mais a TR. TR, vocês sabem que é a taxa referencial, né? E a taxa referencial é um cálculo mais ou menos alguma coisa nesse sentido aí que vocês falaram, né? Que é 70%
do CDI, mais ou menos, né? O que que o Banco Central faz para calcular a TR? Ele pega quanto que os maiores bancos, se não me engano, os 30 maiores bancos, era isso até uns 2 anos atrás, os 30 maiores bancos, quantos eles estão pagando no CDB, né? E aí eles aplicam uma redução. Grosso modo, é 70%, mas tem uma outra fórmula que, entre outras coisas, que o Banco Central mudou essa forma de cálculo ainda em 2015 ou 2014, se não me engano. Enfim, não é um cálculo muito simples, mas 6% ao ano. Qual é o problema? A poupança paga juros mensais? Paga. Sempre, o pessoal, estou com um slide aqui, às vezes se O vocês Felipe colocam... disse que sim, professor. Oi? O Felipe, ele disse que sim, professor. Então, poupança paga juros mensais, mas a taxa de juros é anual, né? Então, de que maneira o cálculo é feito, né? Eu pego essa taxa de juros anual, divido por 12 e acho a taxa proporcional, né? Que é 0,5% ao mês. Se a gente somar meio durante 12 meses, isso aí vira 6% ao ano, né? Que é o cálculo da poupança, é 0,5% mais TR, tá? Porém, pessoal, vamos supor que a TR seja igual a zero, né? E eu deixo meu dinheiro na poupança. No final do ano, eu vou ter, vamos supor que eu deixe R$ 100 lá. No final do ano, eu vou ter R$ 106, se a capitalização é mensal. Não. Eu vou ter um pouco mais, né? Isso. Então, e aí, dessa lógica, vai nascer o conceito de equivalência de taxas. Eu posso ter uma taxa mensal, posso ter uma taxa anual, posso ter uma taxa diária, posso ter uma taxa semestral. Vocês já prestaram atenção qual é o valor da taxa de juros cobrada por exemplo, no cartão de crédito, ou mesmo no cheque especial? Vocês lembram? Já tiveram a curiosidade de ler ou pagar? Graças a Deus, não, professor. Também, né? Mas, enfim, já chegaram a olhar, lembram alguma coisa com relação a O isso? William disse que é 8% ao mês, professor. A taxa de juros do cartão. Isso, ele disse que é isso mais ou menos, né? Só que é Do 8% ao cheque mês especial. do cheque especial, ok. Mas só que a cobrança do cheque é mensal, quando você fica devendo ao banco, ela é uma taxa diária, né? Se a gente ficar devendo um dia ao banco, o banco vai cobrar 8% ao mês, mas a taxa é diária, né? Então, o que eu quero que vocês entendam? Daqui a pouco a gente vai ver um negócio chamado de taxa de juros nominais, que não é igual a que a economia lida. Aqui na matemática financeira, a taxa nominal tem um outro conceito, mas enfim, né, depois a gente vai ver. Taxa de juros equivalente, ela segue a seguinte lógica, né? Existem duas taxas que são equivalentes desde que ela aplicadas ao mesmo capital no mesmo período de tempo, produzam o mesmo juros ou, obviamente, o mesmo montante. Eu posso ter uma taxa ao ano e posso ter uma taxa diária. O que importa é que depois de N períodos, né, o valor do dinheiro ou a taxa de juros seja exatamente a mesma.
tá? E a gente vai ver como é que funciona isso na prática. Quando a gente fez alguns cálculos de taxa de juros simples, como que a gente transformava uma taxa, por exemplo, uma taxa mensal numa taxa diária? Como que a gente fazia isso? Vocês lembram? Como que eu transformava uma taxa diária, uma taxa mensal numa taxa diária? Lembram disso? Ou uma taxa anual numa taxa mensal? Mudando o período? Pois é, mas como a gente faz? Vamos supor que eu tivesse uma taxa A Josi disse anual. que para mensal você divide por 30, né, que é do dia, e anual 360. Isso, e por aí vai. Você sempre vai fazer essa relação de períodos. Esses valores são, a gente chama de taxa proporcional, é a proporção de tempo que tem da relação entre as taxas. Em juros compostos, né, a gente não consegue fazer isso, tá? A gente não tem como fazer isso. Por quê? Porque em juros compostos, a capitalização é sempre em cima do valor anterior. Então, por exemplo, se eu tenho uma taxa mensal de 30% ao mês, né, e se eu quero transformar numa taxa diária, né, em juros simples, bastava que eu dividisse por 30, né, e aí era como se fosse 1% ao dia, né, porque eu estou sempre capitalizando em cima do mesmo capital. Quando eu tenho juros compostos, né, é diferente, porque cada dia eu estou capitalizando esse 1% em cima de um valor. Então, se eu simplesmente dividir esses 30 dividido por 30 dias, esse 1% capitalizado diariamente, ele chega lá no final do mês com um valor se só considerar a capitalização mensal. Mas vamos aqui fazer algumas coisas assim bem simples aqui para que vocês entendam, né? Está até descrito aqui, né? Em juros compostos, né, os 12% ao ano não equivale a 1% ao mês, né? Qual é o princípio aqui, né? Se a gente tiver uma situação desse tipo, né? O montante é igual a capital, 1 mais I elevado a 12. Esse seria o cálculo de uma taxa, desculpa, pessoal, de 1% ao mês, considerado que ele é capitalizado 12 vezes, supostamente no final do ano eu vou ter essa taxa anual. Só que aqui, pessoal, eu tenho que considerar que, já que nós temos esse conceito de taxa equivalente, nós temos que considerar que um montante, tanto faz eu capitalizar por uma taxa ao ano ou por uma taxa mensal, ele vai ser exatamente a mesma coisa. Então, se eu tiver uma taxa anual, eu consigo transformar numa taxa mensal. E essa taxa mensal, ela não vai ser necessariamente igual a 1%. Ela provavelmente ela é um valor menor do que esse 1%, tá? Então, o que que a gente tem que relacionar, tá? Qual é a lógica que está por trás dessa ótica de taxa de juros equivalentes, né? É que vamos pegar esse primeiro caso. Isso mostra para mim o quê? Que uma taxa ao ano equivale a uma taxa mensal capitalizada 12 vezes. Aí eu quero relacionar uma taxa anual com uma taxa semestral. Isso mostra para mim que uma taxa ao ano é igual a uma taxa semestral capitalizada 12 vezes. E por aí vai, né? Se eu quiser relacionar uma taxa mensal com uma taxa diária, isso mostra para mim que uma taxa mensal equivale a uma taxa diária capitalizada 30 vezes. E por aí vai, eu só relaciono, tá, o período entre ambas as taxas. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples, né? Primeiro caso aqui, né?
eu quero saber quanto que vale uma taxa anual, considerando que ela é capitalizada 2% ao mês. Se a gente fosse fazer o cálculo por taxa proporcional, qual conta a gente iria fazer? Iria pegar esses 2% ao mês, multiplicar por 12, a gente ia chegar a uma taxa de 2% ao mês. Mas, na verdade, o 2% ao mês ele é capitalizado mês a mês. E quando a gente faz essa relação, a gente vai ver que a taxa ao ano equivalente a 2% ao mês é igual a 26,82%. Ou seja, se eu deixar meu dinheiro capitalizado 2% ao mês, ou deixar ele capitalizado a 26,82% ao ano, o rendimento que eu vou ter é exatamente igual, né? E aí a gente faz todas as relações possíveis, né? Uma taxa mensal equivalente a 60% ao ano, se a gente fosse fazer pela ótica da taxa proporcional, o que a gente iria fazer aqui? Bastava pegar esses 60, dividir por 12, a gente ia falar, poxa, equivale a 5% ao ano. Mas, na verdade, quando a gente faz a relação de taxa equivalente mensal e anual, essa taxa é 4% ao mês. E aí vai, a gente consegue fazer essa equivalência, né, em qualquer período de tempo, a gente consegue fazer isso, tá? O que é relevante? A gente sempre olhar o período de cada taxa. E aí a gente fala, olha, uma taxa mensal equivale a uma taxa diária capitalizada 30 vezes. É só a gente olhar essa relação aqui, né, entre as taxas que a gente consegue fazer esse cálculo para qualquer período de tempo. Aqui alguns exemplos, né? Eu acho o seguinte, é mais uma fórmula que vocês vão ter aqui, né, para que vocês façam esse cálculo de taxa. Se a gente tivesse no presencial, a gente poderia fazer isso sem precisar de ter essa fórmula. Eu iria mostrar para vocês um outro caminho, que aqui a maneira mais fácil é essa relação aqui, né, na qual eu tenho uma taxa que eu quero, né, e vou... Isso, ó, essa fórmula aqui, opa, essa fórmula aqui nada mais é do que uma simplificação dessas, tá, pessoal? Eu só simplesmente estou... Na verdade, é uma simplificação dessas taxas aqui, desses exemplos aqui, né? Por exemplo, se eu quero transformar uma taxa de 183 dias para uma taxa ao ano, o que eu tenho que fazer? Achar a taxa diária, que é equivalente a uma taxa ao ano, e a partir daí eu faço o cálculo de como é essa taxa ao ano. Ou seja, simplesmente eu estou relacionando períodos de tempo e suas respectivas taxas. Então, aqui é uma fórmula simplificada dessa relação aqui, tá? Como é sempre mais tranquilo vocês fazerem isso do que eu ficar aqui explicando para vocês qual é a lógica. O importante em qualquer situação é que vocês tenham em mente essas possíveis relações. Por exemplo, se eu quisesse transformar uma taxa bimestral em uma taxa ao dia, o que eu faria? Eu relacionaria a minha taxa bimestral equivalente a uma taxa diária que equivale a 60 dias. Se eu quisesse transformar uma taxa semestral numa taxa diária, bastava eu pegar uma taxa que seria taxa semestral numa taxa diária capitalizada 180 dias. Então, a lógica é vocês relacionarem a taxa que vocês querem com a taxa que vocês têm, de forma que o período de tempo seja equivalente. Ok? Então, pessoal, não tem jeito, não dá para a gente, sem um quadro aqui, sem
a gente poder explicar aqui o passo a passo, né? A gente tem que tentar fazer, né? Tentar ir fazendo, e a partir daí pode surgir a dúvida de como a gente faz. Eu vou passar uma lista, né? Que aí na qual vocês tentem fazer, e aí a gente tira essas dúvidas posteriormente, tá? Só relembrando, amanhã a aula é para a gente tirar dúvidas. Vocês vão vir com as possíveis dúvidas e eu tento resolver junto com vocês, para que a gente não fique com alguma dúvida das outras listas, tá? Então, se possível, vocês tentem fazer, né, todas essas listas para que vocês possam tirar as dúvidas para que isso não fique sobrecarregando ou mesmo, né, isso gere algumas dúvidas posteriormente, tá? É muito importante que vocês tentem fazer, tá? Porque, como eu disse, agora as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. E se vocês não ficam com dúvida, não conseguem fazer algumas coisas, isso vai ficando um pouquinho mais difícil para vocês tentarem tirar o atraso posteriormente. A Joselaine perguntou aqui se vai passar outra lista. Eu vou passar a lista do que a gente viu hoje, tá? De maneira rápida aqui. Só que eu posso até tirar dúvida dessa lista, mas a ideia é que a gente tire das listas passadas. Tem bastante coisa, quem tentou fazer pode ver que tem bastante coisa para vocês fazerem, né? Não é uma coisa que de maneira rápida aí vocês vão fazer esse montante de listas que foram passadas, ok? Então, eu já vou pular a aula e vou pôr uma lista de equivalência de taxas, passo para vocês, mas lembrando que o foco amanhã são as listas passadas, ok? Essa lista que eu vou passar hoje, vocês podem tirar dúvida na próxima semana. Até porque a nossa aula da próxima semana ah, vai ser a última antes da prova. Então, provavelmente, né, a gente vai ver mais um assunto e aí já vai ser um material que vai cair nessa primeira avaliação nossa. Ok? Então, pessoal, já estou lá enviando a aula, já estou lá enviando o. A Natália vai tá aqui perguntando se a prova vai ser baseada nas listas. Vai, mas não vai cair questão igual da lista, viu, Natália? Entendeu? Vai ser mais ou menos essa metodologia aí do que vocês vão fazer, mas não espere que vocês vão ter nessa lista, desculpa, vão ter nessa prova as questões iguais da lista, tá bom? Mas é muito importante que vocês façam a lista, ok? Então vamos lá, pessoal. Eu vou deixar lá a aula e vou deixar a lista de juros, de equivalência de taxas, e fico por aqui para que vocês tenham, para vocês tirarem qualquer dúvida, eu estou aqui para dar uma ajuda a vocês, ok? Estou agora passando lá. Então tá, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, tirem, né? Hoje a aula é só essa parte aí de equivalência de taxas, ok? Fiquem à vontade.